Muito bem, meus caros, vamos pegar agora aí um tema que deve estar deixando muita gente aí preocupada, né? Noções de governança corporativa para essa prova aí, né, do TRF. Olha que loucura, para que vai pedir uma coisa dessas, né? Mas, gente, não tem nada demais. Para começar, você não precisa saber com detalhes e nem a parte operacional, nem a parte técnica, nada disso. Por quê? Porque o seu edital pede noções de governança corporativa. Então, vai ser mais tranquilo do que você imagina, e eu te garanto. Vamos lá? Esse aqui eu vou escrever junto com vocês lá no Word, do começo ao fim, ao invés de apenas colocar as palavras-chave e ao invés de apenas colocar perguntas de memorização, porque é um tema bastante técnico, né? Bastante genérico, assim, digamos, se você pesquisar para tentar ler por conta própria, você vai achar várias formas de explicação, só que nós temos que saber qual é aquela que é a mais adotada para as provas. Legal? Então vamos junto? Vem comigo, eu vou puxar para vocês agora aqui para o Word. Vamos lá no Word, Rodrigão. Beleza. Então agora, bora trabalhar este tema bem legal, que é a governança corporativa, mas você tem que saber, graças a Deus, noções, pelo amor de Deus, né? E se eu estudar um treco desses para valer? Muito bem, gente. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é as ideias de governo, governança e tem uma outra expressão que eles costumam usar, que é o compliance, né? Governo, governança e compliance. Joia? Que diabo é cada um destes? Vamos lá, gente. Olha só. O primeiro deles, que é o governo, nós vamos pegar com a seguinte conceituação, a seguinte classificação. Governo é o que, senhores? Governo é o setor político do Poder Executivo. Peraí, que esse do aqui não precisava ser assim, né? Ixi, peraí. Está tudo ao contrário, eu vou refazer. Governo é o setor de atuação política do Poder Executivo, certo? Então, é o setor de atuação política do Poder Executivo, composto por uma estrutura administrativa alocada nos níveis máximos da administração, joia, preenchida por agentes políticos e chefiada por um agente eletivo. Legal? Por um agente que foi eleito. Então, governo é isso, né, meus caros? A gente não pode confundir governo com governança corporativa e nem com compliance, certo? Quando a gente for falar agora da governança, senhores, vamos verificar basicamente o que é isso, tá? Mas veja, a nossa ideia nesse primeiro momento não é estabelecer nos mínimos detalhes o que é a governança. A nossa ideia é buscar agora um conceito de fixação. E eu vou fixar
obviamente, na governança pública, né, que é o que nos interessa, tá bom? Governança pública. Que diabo é uma governança pública, senhores? Vamos juntos? Governança pública, meus amigos. Podemos falar que é um conjunto de elementos. Elementos, sistemas. Eita, esses dedão de estivador. Estruturas e arranjos positivados e não positivados, ou seja, o que é esse positivados e não positivados, senhores? Positivados, eu estou falando que estão regulamentados em lei e que, portanto, são formais. E não positivados, meus amigos, significa que não estão escritos em lei e, portanto, vamos considerá-los informais. Então, governança é um conjunto de elementos, sistemas, estruturas e arranjos positivados e não positivados que terão como objetivo fomentar a maior eficiência, qualidade, efetividade e economicidade para a implementação das políticas públicas e para fornecer ao chefe do executivo e seu primeiro escalão condições para tomada das melhores decisões para o interesse público e coletivo. Então, governo é um setor de atuação política do poder executivo. Governança é um conjunto de elementos. Agora, compliance peraí, tem que ser no maiúsculo. Compliance, meus amigos, vai ser a observância dos institutos de conformidade e regularidade, conformidade e regularidade, que garantam boas práticas em todos os setores e formas de manifestação, tanto do governo como da administração pública. Legal? Então, veja, não vamos mais ter dificuldades com os conceitos, meus caros. Governo é o setor de atuação política do Poder Executivo, composto por uma estrutura administrativa alocada nos níveis máximos da administração, preenchida por agentes políticos e chefiada por um agente eletivo.
o governo. Tá? Já a governança, não. A governança vai possuir a ideia do conjunto de elementos, sistemas, estruturas e arranjos. Perfeito? Tanto para garantir a melhor forma de implementação das políticas públicas, como também para alimentar o tomador de decisões de todos os elementos que ele precisa para conseguir garantir com isso a tomada das melhores decisões. Já o compliance, não. Compliance é a observância dos institutos de conformidade e regularidade que garantam boas práticas. Tá bom, professor, estes conceitos estão legais, né? Ficaram ótimos, estou entendendo tudo. Agora, o que eu queria saber é o que isso tudo tem a ver com governabilidade, né? Muito bem, ainda bem que você perguntou. Governabilidade é a legitimidade, a capacidade efetiva do governo de conseguir fixar e cumprir seus planos políticos de governo. Joia? Então, governabilidade, gente, essa legitimidade, essa capacidade efetiva do governo de conseguir fixar e cumprir seus planos políticos. Professor, se desse para falar tudo isso aí em português, como é que a gente falaria? Vamos colocar, então, o seguinte. Olha lá. Coloca assim, por favor, então, gente, agora em português, porque o importante é que a aula fique boa para você, né? Não para mim e nem para quem venha ler o seu caderno. Tem que fazer sentido para mim e para você. Então, governo, você entendeu? Tá? Governança são, então, né, arranjos, mecanismos, elementos estruturantes que vão estabelecer uma forma de agir. Então, governança tem a ver com forma de agir dos agentes públicos e dos governantes. Já o compliance vai dizer que essa forma de agir precisará obedecer certos padrões, limites de boas práticas para garantir segurança jurídica, segurança política, né? Para evitar fraudes, evitar abuso de poder, evitar desvio de poder. Se você quiser colocar essas ideias na sua cabeça, são super válidas, hein? Compliance tem tudo a ver com medidas para evitar corrupção, para evitar bom, é que fica feio falar corrupção, né? Mas para evitar corrupção, para evitar abuso de poder, desvio de poder, perfeito? E governabilidade, gente, significa, digamos assim, essa legitimidade que um governo poderá ter, tanto para propor suas políticas, né, seus planos políticos, né, tipo um governo que fala assim, eu quero fazer fome zero, eu quero fazer pátria educadora, eu quero fazer... Blá, blá, blá. Então, tudo isso aí são planos políticos, ok? Se a estrutura da administração não receber bem esses planos políticos, nós não teremos governabilidade. Então, o primeiro público que precisa ser atendido para que a gente possa dizer que existe governabilidade é o público interno da própria estrutura, certo? Vocês imaginem um presidente da República querendo fazer um plano político e, eventualmente,
Os próprios ministros e secretários desse governante, desse presidente, discordam. Falam que não topam, falam que ele está louco, falam que não faz nenhum sentido. Legal? Então, nós não vamos ter aí governabilidade. Agora, depois de conquistado o público interno, o próximo passo de uma governabilidade é conquistar justamente o poder legislativo, que você sabe que o Brasil tem democracia por coalizão, então os poderes precisam se apoiar mutuamente para que tudo funcione, joia? E depois é necessário que haja a conquista e o apoio da população, que deverá aceitar esses planos políticos e a sua forma de ser implementado. Legal? Então, a governabilidade tem a ver com isso. Mas vamos focar um pouco mais na nossa governança. Voltando, o que eu havia colocado antes? Era item, o que era? Governo, governança e compliance. Então, vamos lá. Então, agora vamos colocar item segundo, elementos da governança pública. Lembrem-se, vocês precisam saber noções e não terem profundo conhecimento. Legal? Então, gente, aquilo que eu havia falado, uma coisa muito importante na governança pública é a instituição dos mecanismos que permitam a melhor forma de organizar. Então, vamos colocar como letra A, né, os chamados elementos estruturantes, elementos estruturantes e organizacionais. Então, quando falamos, né, dos... Aliás, deixa eu colocar noções, vai, para não ficar muito repetitivo, tá? Vou pôr noções. Então, ó, noções de governança pública, como está no seu edital. Então, ó, vamos primeiro falar da parte dos elementos estruturantes e organizacionais. Olha só o que nós vamos falar, senhores. Primeira coisa, nós vamos ter aqui, né, a definição. Peraí, vou colocar um asterisco aqui, vai, só para dar uma marcadinha. Definição dos encargos dos encargos, das competências e das atribuições de cada autoridade, certo? E as formas de relações entre as autoridades. Então, aqui estamos falando do primeiro ponto, né, que é o elemento estruturante e organizacional que compõe as noções de governança pública. Agora, além dos elementos estruturantes e organizacionais que vão definir os encargos, competências, atribuições de cada autoridade e as formas de relações entre essas autoridades, também vamos definir aqui, né, a ideia da transparência institucional, e dever de
transparência institucional e dever de prestação de contas de seus atos, decisões e uso dos recursos financeiros. Então, tudo isso nós vamos colocar dentro dessa ideia de elementos estruturantes e organizacionais nas noções de governança pública. Perfeito? Agora, além dos elementos estruturantes e organizacionais, nós também temos que ter preocupação com os elementos comportamentais, meus amigos. Elementos comportamentais. Quando a gente fala de elementos comportamentais, nessa ideia própria, né, de governabilidade e governança, estamos falando da... Espera aí que deveria ter um asterisco no começo. ênfase na liderança. Ixi, parece que saiu tudo errado. Era para ter só aqui asterisco e cadê? O meu. Pronto. ênfase na liderança. Na liderança, ou seja, mais características de líder e menos características de gerente ou mero gestor, naquilo que se estuda em administração pública, né? Então, mais características de líder e menos características de gerente, de mero gestor, que é aquele que impõe o seu cargo, impõe a sua hierarquia de maneira não legitimada pela compreensão dos subordinados. Perfeito. Capacidade de liderança frente aos subordinados, busca das metas e resultados, ou seja, não é aquela conduta passiva, é uma conduta ativa, é uma conduta proativa, na verdade. Perfeito. Com estrita observância da probidade ética no serviço público e integridade. Joia? Então, primeira coisa, elementos comportamentais. Beleza? Quer dizer, não, primeira coisa, elementos estruturantes e organizacionais. Depois disso, falamos dos elementos comportamentais. Agora vamos falar, né, dos chamados elementos de gestão e prevenção de riscos. Joia? Então, aqui estaremos falando, quando falamos de governança pública, que é necessário que haja, cadê o nosso asterisco? Deve haver segurança jurídica nas decisões, tanto nos aspectos legais como de legitimidade. Então, as decisões precisam estar revestidas de segurança jurídica, ou seja, respeitar, né, os direitos adquiridos, respeitar o ato jurídico perfeito, essas coisas todas, como também de legitimidade, ou seja,
As decisões precisam ser dotadas de capacidade de implementação do interesse público, atendimento da coletividade, perfeito? Fora isso, gente, também, vou colocar mais um asterisco aqui, dentro de elementos de gestão e prevenção de riscos, é necessário que haja, né, realização de auditorias. E aí, meus amigos, vejam, quando a gente fala de auditorias, nós estamos falando das duas, tá? Tanto a interna, pelo órgão de controle interno da entidade, como também externa. Joia? Então, a nossa ideia aqui são os elementos de gestão e prevenção de riscos, também são elementos integrantes das noções de o que seja uma governança pública. E, por fim, senhores, a parte relativa à escrituração e como é que é a expressão? Escrituração e, meu Deus do céu, registros. Escrituração dos atos e das rotinas, perfeito? Então, aqui são necessários, né, para o conceito de governança, a adoção e respeito máximo às normas gerais de contabilidade e prestação de contas públicas. Perfeito? A elaboração e apresentação, principalmente, dos relatórios de atingimento de metas e de desempenhos, perfeito? E, por fim, impressões e pareceres dos órgãos de controle externo e de auditoria externa. Então, quando tivermos enfrentando questões da prova e sua banca te pedir estas ideias que poderão constituir o que venha a ser, né, essas noções de governança, né, pública, nós vamos falar destes elementos mais importantes que aqui estão. Então, estamos falando dos elementos estruturantes e organizacionais, que é super importante para a definição dessa ideia de governança pública. Depois, falamos dos elementos comportamentais, super importante. Elementos de gestão e prevenção de riscos, escrituração e registro de atos das rotinas. Perfeito? Agora, meus amigos, nós sabemos que, por ser uma matéria relativamente aberta, né, são temas abertos, a gente tem que falar um pouquinho agora sobre algumas outras formas de definição, né, de análise desses conceitos. E aí, então, gente, nós temos uma doutrina de um professor famoso, né, que não vão te perguntar, mas nós temos ainda mais uma corrente, né? Mais uma corrente doutrinária, peraí, aqui ficou a maiúscula, atrapalhou tudo, né? Então, nós temos ainda mais uma corrente doutrinária
que fixa, ele vai fixar, senhores, quatro elementos Peraí, não queria isso aqui mais. Quatro elementos fundamentais para o conceito geral, né? Porque você tem que saber noções gerais. Para o conceito geral de governança pública. Ok? Quais são estes quatro? Vamos lá? O primeiro deles, senhores, ele diz que, né, para que haja uma governança pública, é necessário que haja relações éticas. Então, aqui, senhores, ele está focando, né, no respeito aos parâmetros e às ideias e os fundamentos de cada previsão, de cada autorização legal. Joia? Então, o primeiro ponto é isso. Relações éticas. Em segundo lugar, ele fala da conformidade que é justamente o compliance, que ainda vamos falar um pouquinho. Ele coloca aqui, como eu já havia comentado antes, transparência, né, da administração dos seus relatórios, né, dos seus atos, das suas decisões. Então, vai ter também essa questão relativa a essa transparência. Perfeito. E, por fim, aqui, a questão relativa a. Opa! Prestação de contas dos governantes. Prestação de contas dos governantes. Joia? Então, gente, olha só. O que a gente tem que fazer aqui é fixar os elementos fundamentais que te permitam navegar nas questões da prova, né, do TRF3, relativos a noções de governança pública. Joia? A governança em si, meus amigos, ela nasce no setor privado, ela tem uma ênfase privada, ok? Porém, houve o trazimento dessa governança para dentro das regras públicas e da estrutura pública. Então, quando a gente começa a falar de governança pública, as bancas querem saber a diferença de governo para governança, para governabilidade e para conformidade, que é o tal do compliance, né? Hoje não vamos falar de compliance, vamos apenas dar alguns pequenos detalhes, porque o nosso objetivo aqui é fixar de maneira bem estruturada na sua cabeça estas noções gerais de governança pública. Legal? Então vem para o texto junto comigo, só para a gente verificar se está ficando bem claro tudo que estamos trabalhando. Olha lá. Então, primeira coisinha que eu quis trabalhar com vocês é aqui, ó, governo, governança e compliance. Agora, não dá para falar de governo e de governança se eu não falar de governabilidade. Então, aproveitei e já falei. Joia. No tema das noções de governança pública, nós temos duas grandes linhas doutrinárias. A primeira delas, ela é fundada em alguns elementos que nós estamos trabalhando aqui, são as noções de governança pública. Perfeito? Elementos estruturantes, elementos comportamentais, elementos de gestão e escrituração e registro dos atos e rotinas. Joia! Agora, quando a gente sai desta corrente, vamos encontrar uma outra que é um pouquinho mais simplista, e ela resolve todas as nossas aflições no tocante a essa história de
noções de governança de uma maneira um pouquinho mais rápida. Perfeito? Joia! Dando sequência no nosso tema, vamos agora, senhores, ainda dentro dessa ideia de noções de gestão pública, deixa eu falar um pouquinho com vocês agora de um tópico que não é exatamente um tópico de governança, é um tópico que vai nos levar a essa ideia da governança. Quer dizer, por que a gente vai aplicar governança pública? Para que é que a gente vai, então, também debater esses elementos? Por quê? Então, aqui agora é item 4. Por quê? Vamos falar agora as noções de governança e seu papel na gestão pública. O que se pretende, né? Qual é a ideia, né, dessa governança e qual é, né, digamos assim, né, o seu objetivo final, o seu elemento final? Olha lá, gente. A primeira coisa é a mais importante. Essas noções de governança e seu papel na gestão pública possuem como foco principal, né, atender e alimentar os níveis máximos da estrutura de poder, ou seja, o nível de definição das políticas públicas e tomadas de decisões gerais. Então, gente, o foco principal é atender e alimentar os níveis máximos da estrutura, perfeito? Vocês também encontram isso em alguns textos de doutrinadores, né? Como a alta administração pública. Então, um primeiro ponto é que o foco principal é atender essa alta administração pública, mediante esses atos de governança, certo? Permitindo instituir medidas e rotinas de ética e integridade, perfeito? Ética e integridade, que são os elementos fundamentais, e com isso, prevenir e evitar abuso de poder, desvio de poder e atos de corrupção. Legal? Então, esse é um elemento que também está intrinsecamente ligado a essa nossa noção, né, geral de governança pública. Mas, professor, quando a gente fala da governança, a gente não acaba também mexendo diretamente com o compliance e com a accountability? Sim, e é o que nós vamos ter que inserir agora. Então, são duas expressões em inglês, as quais você precisará compreender muito bem. Então, eu vou tentar escrever da maneira mais clara possível, para que você nunca mais tenha dúvidas sobre estes dois institutos. Vem comigo. Olha lá. Então, ainda, né, dentro das noções de governança e seu papel na gestão pública, né, um terceiro elemento vai ser instituir uma
administração em compliance. Aliás, eu quero maiúsculo, desculpa. O que é, senhores, uma administração em compliance? Que história é essa de compliance? Olha só. Compliance é a mera conformidade. Mas é a mera conformidade ao quê, senhores? É a mera conformidade aos códigos, institutos e padrões de boas práticas e boa gestão pública, ok? Então, quando a gente fala de compliance, gente, veja, compliance nada mais é do que conformidade. Eu vou usar aqui um parâmetro para você raciocinar, mas você não pode repetir isso na prova, hein? Isso aqui é só para a gente entender melhor. Se você repetir na prova e falar que fui eu que te ensinei, eu vou negar a paternidade, hein? Eu vou rejeitar você no meu espólio. Olha lá, gente, quando a gente fala dessa conformidade, é como se fosse aquela história do ISO. Já ouviu falar? ISO 2000, ISO 9001, né? Essas coisas todas. O que é o ISO 9000? O ISO é apenas uma regra, uma receita, digamos assim, né? Um tabelamento de boas práticas que promovem economicidade, segurança, prevenção de riscos, melhor aproveitamento de recursos, maior efetividade, redução de tempo, eliminação da duplicação dos esforços. Perfeito? Então, quando a gente fala de ISO, estamos falando de uma regrinha geral que você vai implementar em uma empresa, que vai estabelecer organização, rotinas, condutas, registros, seguranças em todos os aspectos, que somados vão fazer com que aquela empresa tenha uma melhor visibilidade, maior alcance, maior lucratividade, maior satisfação do seu público interno, melhor compreensão de todos aqueles que participam ou que possam vir a ser atingidos pelos atos ou decisões dessa instituição, que são os stakeholders, né, que a gente conhece, entre outros. Legal? Agora, além desta compliance, temos que falar agora, por fim, que também está ali, prática, aqui ficou práticas, né? Ele sublinhou por falta de acento. A última coisinha é a danadinha da accountability. Accountability, senhores, também é elemento integrante, certo? Dessas medidas de governança pública. Então, sem accountability, não há governança. Porque a governança, senhores, vai depender, né, vai exigir, digamos assim, essa accountability. E o que é essa accountability, né? É a previsão de que os gastos e uso de recursos deverão ser previamente, planejados com equilíbrio e responsabilidade, aprovados por um outro órgão ou
poder de controle, e então, cumpridos dentro desse planejamento, com a obrigatória prestação de contas ao final. Aqui ficou errado, peraí, só corrigir esse PPD aqui. Ao final, certo? Com obrigatória prestação de contas ao final, que deverá ser pública, de clara compreensão e completa. Para que isso, senhores? Para permitir auferir o que, senhores? Auferir o atingimento das metas, atingimento das metas e objetivos do planejamento estratégico, sem o desperdício, perda, mau uso ou corrupção dos recursos públicos em geral. Belezura? Então, meus amigos, olha lá! Então, o nosso papel hoje é trabalhar essa ideia, né? Trabalhar quais são os pontos cobráveis numa prova como essa do TRF3, relativo a noções de governança pública. Tá? Mais uma vez, eu vou repetir. A governança, gente, ela é instituída, ela foi criada pela administração privada. Então, se você for ler qualquer coisa em termos de internet, de textos anexos, coisas assim, vocês vão encontrar ali, talvez, explicações e detalhamentos da governança privada. O nosso foco para a prova de um tribunal é a governança pública, tá bom? Tome cuidado com isso. Por conta disso, é que eu estou, então, trazendo para vocês neste super resumão que eu fui fazendo junto e explicando. Olha lá, governança corporativa, noções, mas é governança corporativa pública, né? Então, eu peguei para vocês conceito de governo, governança, compliance e dei uma gorjetinha aqui de governabilidade. Aí, focando na governança, nós pegamos noções de governança pública segundo as duas mais importantes correntes que nós temos. Nós temos uma que detalha e explica em elementos estruturantes e tudo mais, você precisa conhecer, e uma segunda corrente que é um pouco mais simplista, ela apenas coloca as ideias centrais, basta você conhecer. Joia. Fora isso, noções de governança e seu papel na gestão pública. E aqui está, então, nos elementos A e B, aquilo que a gente precisa compreender da prática, da rotina do dia a dia de uma governança. Agora, os elementos C e D são aqueles que completam, né, a ideia de uma implementação, a ideia de um governo com governança pública. Se nós não tivermos compliance, que é a regra de conformidade e boas práticas, e se nós não tivermos accountability, que significa essa responsabilidade, né, tanto no planejamento como no uso dos recursos públicos em geral, nós não vamos ter uma governança pública. Mas agora que você teve essa aula comigo, você já está pronto, você já está capacitado, você já está habilitado a
atingir, né? Quer dizer, atingir não, utilizar a nossa plataforma QC, baixar questões sobre noções, gente, pelo amor de Deus, coloque no parâmetro da pesquisa de questões, noções de governança pública, tá? Não vá colocar governança, porque vai aparecer um monte de coisa que não fica dentro do padrão de noções de governança pública, tá bom? Treine bastante e encontrando qualquer coisa a mais, você transporta aqui para o nosso resumo. Valeu, gente! Obrigado, beijos e abraços a todos. Obrigado, Rodrigão. Tchau!